Graça e paz, amados irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma vez a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como sempre dizemos, a melhor escola do mundo. E neste dia nós vamos estudar os capítulos de Atos, capítulo 16 e 17. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por mais um dia, agradecer por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e pelas oportunidades de orarmos e de adorarmos ao Senhor através do estudo da Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos por tudo o quanto tu tens feito, realizado em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina a vivermos como igreja do Senhor, a aprendermos com os nossos irmãos que foram no passado, na igreja primitiva, trabalhando ali incessantemente para que a tua palavra, para que o teu reino fosse estabelecido aqui na terra. Pai de amor, nós te somos gratos pelas lições que aprendemos na vida dos teus servos, como foi no início com Pedro e os apóstolos, agora com Paulo, Silas e Timóteo. Senhor, que tu derrames bênção sobre as nossas vidas. Que nós sejamos, Pai, comprometidos com a tua palavra em aprender e colocar em prática as lições que aprendemos. Pai de amor, te pedimos por aqueles que estão necessitando nesse momento, Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, dando cura, porque clamam a ti por cura, por saúde, que tu possa, Senhor Deus, ser o seu médico por excelência nesse momento. Visita-o, Senhor Deus, põe a tua mão e derrama a tua unção, para que a vida seja, Pai, recebida, para que a vida seja, Pai, cada vez mais estabelecida, e que assim essas pessoas possam glorificar o teu nome, recebendo as bênçãos de saúde, recebendo as bênçãos de paz, recebendo as bênçãos de alegria por estar, mais uma vez, vivendo e estando com os seus familiares. Pai de amor, ser com aqueles, Senhor Deus, que estão nesse momento nos leitos, que estão ali em agonia, que tu possa, Senhor Deus, aí estender tua mão e ungir, Senhor Deus. Nós te pedimos. Pai de amor, te pedimos por aqueles que estarão e estão sintonizados nesse momento com a EBD, que tu possas suprir as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que seus lares, suas famílias, sejam, Pai, abençoadas. Que aqueles que necessitam de cura, que tu os cure. Aqueles que necessitam de libertação, que tu os liberte. Que tu possas, Senhor Deus, derramar infinitas bênçãos sobre a vida do teu povo, sobre a vida de todos aqueles que glorificam e buscam o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque aprendemos e queremos te pedir, Senhor Deus, que tu nos faça cada vez mais capacitados para colocar em prática o que aprendemos. É no nome de Jesus que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e que a tua graça seja sobre nós. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus amados, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez trazendo a mensagem da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. E nós damos os bem-vindos aos amigos, irmãos, a todos que estão interagindo, que estão participando, sintonizados na EBD, estudando a Palavra de Deus.
Que Deus os abençoe ricamente desde já e que nós sejamos cada vez mais elo de união, um elo canais de bênçãos na vida da igreja, na vida dos irmãos. Que Deus desde já abençoe a cada um e suas famílias também. Vamos trazer primeiramente hoje aos irmãos a enquete da palavra de Deus, que estará na lição de hoje, dos capítulos 16 e 17 de Atos, não é? E a enquete de hoje é a seguinte: qual o versículo marcante na passagem de Paulo e Silas na prisão? Qual versículo foi marcante na passagem de Paulo e Silas na prisão? Então os irmãos vão pensar, os irmãos vão estudar conosco e assim vão responder conforme Deus esclareça em suas mentes e que assim o nome do Senhor seja louvado. Nós vamos iniciar a nossa EBD de hoje, a nossa lição, relembrando só algumas coisas sobre o estudo passado, não é? Nós estudamos capítulo 13, 14 e 15 na lição passada, que falou sobre a vida de Barnabé e Paulo. Barnabé é um homem este que foi ali escolhido por Deus para estar trabalhando com Paulo, para estar ajudando, porque ele chegava nos locais onde tinha aqueles incrédulos, aqueles que não queriam crer na palavra e não confiavam em Paulo. Barnabé assim apresentava, dizendo que ele teve um encontro com Jesus e que era uma nova criatura e que estava agora trabalhando na propagação do reino de Deus, anunciando Jesus aos gentios, aos gregos, a todos aqueles que eles encontravam. E vimos também que Barnabé significa o filho da consolação, o filho da exortação, ou seja, aquele que Deus usava para consolar e para também trazer exortação à vida dos irmãos ali por onde eles passavam. Então, Barnabé e Paulo tiveram uma trajetória muito importante, muito abençoada, até o ponto em que eles estiveram juntos trabalhando ali nas igrejas, mas que depois se separaram. Ele foi para um lado e Paulo para o outro, levando assim consigo a Silas e Timóteo, que os acompanhou, que nós veremos na lição de hoje. Deus tem abençoado as nossas vidas através dessas lições, através desse ensino da palavra, onde a gente vê que é necessário que, assim como foram nossos irmãos lá na igreja primitiva, lá no passado, hoje Deus nos dá a oportunidade de sermos também igrejas, de ser pessoas que se dispõem a trabalhar no reino. E de várias formas nós podemos trabalhar no reino. Às vezes a gente só pensa em ser aquela pessoa que esteja ali pregando, mas através da tua vida, Deus te usa como canal de bênção. Seja ela em ajudar, seja ela em aconselhar, seja ela em estar participando nas orações, em tudo aquilo que as pessoas passam, seja ela problema de saúde, seja ela problemas emocionais. Deus quer nos usar como instrumento e por isso nós devemos estar sempre buscando conhecimento na palavra para saber o que falar, para falar para as pessoas de que Jesus é o Senhor, é o Salvador das nossas vidas e que nele há sempre esperança de dias melhores, sempre esperança de salvação, o conforto, porque é na palavra de Deus que nós sempre buscamos e aprendemos. Lá no Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é esse Senhor que Paulo anuncia àqueles irmãos ali agora.
porque eles ficavam sempre baseados, sempre penetrados dentro da lei. E Paulo vem anunciar um Deus que ama, um Deus amoroso, que enviou seu Filho, o Messias, o qual veio, pregou o Evangelho, viveu entre eles e ressuscitou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, para que eu e você tivéssemos perdão dos pecados e tivéssemos a salvação. Vimos que outros irmãos também se juntaram a Paulo e Barnabé ali, trabalhando na seara do Senhor, ajudando de alguma forma. Por isso eu digo a você, você participa da igreja. Não fique só ali sentado no banco, se alimentando da palavra, mas procure ajudar, procure fazer alguma coisa, ser útil na casa do Pai. Não é? Não tem inútil na casa do Pai. Existem sempre pessoas que estão ali querendo, esperando por alguma coisa da sua parte. Então faça, ajude, procure, peça ao Senhor discernimento e procure agir em várias áreas que a igreja precisa para que o seu crescimento seja sadio, não é? Identificando as pessoas que necessitam de uma palavra, necessitam de alimento, necessitam de coisas que nós muitas vezes estamos desapercebidos, mas você está ali no cantinho, você observa, então venha trabalhar, venha ajudar na casa do Senhor, sendo instrumento do Senhor. Então vamos iniciar a leitura de hoje, só recapitulando dois versículos do capítulo 15, onde é o pontapé inicial da trajetória de Paulo e Silas, agora, nesse capítulo de hoje. Então vemos aí, versículo 40 e 41, que tem o tema dizendo o seguinte: a segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Silas e Timóteo o acompanham, que nessa segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ler os versículos 40 e 41 do capítulo 15. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo partiu dali, como houve essa separação entre ele e Barnabé. Barnabé continuou a missão, continuou a jornada, trabalhando naquelas igrejas por onde eles tinham passado anteriormente, e agora Paulo e Silas partiram em caminho da Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E vejam agora, a primeira parada de Paulo é a igreja lá na cidade de Derbe e Listra. Essas cidades que Deus começa a trabalhar na vida de Paulo agora e de Silas, e também tendo agregado a Timóteo. O que chama a atenção nesse texto, não é? Nós vamos ler o texto que é de 16, do capítulo 16, de 1 ao 8, nós vamos ler o texto e vamos ver algumas particularidades desse texto trazida para nós nesta lição. E chegou a Derbe e Listra, capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncindou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Versículo 5.
de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então, nesses versículos, meus amados irmãos, nós vemos o que nos chama a atenção é que Timóteo era filho de uma judia crente, porém, o seu pai era grego. E daí, como a tradição sempre trazia, dizendo que os filhos seriam de descendência do pai, não é? Então, para todos que ali os conheciam, Timóteo era grego. Mas para que isso não viesse a atrapalhar, Paulo faz a circuncisão em Timóteo, para que ele não seja discriminado entre os judeus que ali estavam, naquelas igrejas. Mas lembrando que Timóteo e sua mãe, eles davam testemunho, não é? Bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Ou seja, eram pessoas que olhavam para eles e viam algo diferente, algo que já eram pessoas que trabalhavam em prol do reino de Deus, que serviam ali nas igrejas por onde Paulo estava passando. E isso traz-nos uma observação para que nós possamos ver isso, que sejamos pessoas onde as outras pessoas que estão fora, ou até os de dentro mesmo, vejam em nós alguém que dê testemunho de Cristo, testemunho do que Jesus faz em nossas vidas, bom testemunho de pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, que não se achem em nós coisas que venham causar escândalo, que venham desagradar primeiramente a Deus e aos irmãos, mas que possamos ser pessoas que possamos dar testemunho da palavra de Deus. Esse deve ser um ícone que deve fazer parte da nossa vida, dar bom testemunho de uma vida como com Cristo, consagrando nosso viver e demonstrar aos irmãos o amor de Deus. Deve ser esse ícone que deve permear as nossas vidas, para que assim nós sejamos pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra de Deus. Como já comentamos, vimos também que Paulo circuncidou a Timóteo por causa dos judeus, né? Eles tinham aquela tradição da lei mosaica, onde a lei dizia que todos aqueles que eram da família, que eram do povo de Deus, teria que ser circuncidado. Era uma marca a circuncisão, não é? Se os irmãos ainda, aqueles que não entendem o que é circuncisão, pesquisem lá na internet, você vai ver o que é circuncisão e incircuncisão. Aqueles que não eram, que não acreditavam, não precisavam disso. Mas uma marca do povo de Deus era porque o povo precisava ser limpo. E a circuncisão era era algo que deveria ser presente. O filho, nascido homem, da linhagem judia, ele teria que ser circuncidado para que houvesse limpeza no seu órgão genital, que era o crepúcio, me perdoem a palavra, mas se eu não me engano é isso, crepúcio, que eram cortados para que pudesse ser feita limpeza na hora do banho, na hora do asseio. Então, Paulo fez isso com Timóteo, para que aqueles que estavam convivendo com ele pudessem ver que ele era grego, por parte do pai, porém de linhagem judia, filho de uma judia crente no Senhor, de alguém que estava ali participando
mensagem do Evangelho, que estava participando da igreja como convertido, como pessoa que estava ali crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O crescimento das igrejas, a gente vai ver nos versículos 3, 4 e 5, que o crescimento das igrejas eram confirmados na fé e cresciam em número. Ou seja, através do testemunho, através dessa pregação de Paulo, as igrejas estavam ali crescendo na fé, ou seja, era estabelecido a fé, eles criam cada vez mais na palavra de Deus e pronto, o irmão Flávio já mostrou aqui, já pesquisou, é prepúcio, não é crepúsculo, é prepúcio, que era cortado para fazer a circuncisão. Mas voltando ao que a gente estava falando, a igreja crescia na fé, e é isso que nós precisamos entender, que para crescer na fé é necessário buscar conhecimento na palavra de Deus, é exercitar essa fé em crer que Deus se faz presente em nossas vidas hoje. Ele se fez presente na vida de Paulo, dos demais que estavam ali com ele, e também de todos os apóstolos que ali pregavam o Evangelho. E ele se faz presente na minha e na tua vida, quando nós nos dispusemos a estar servindo ao Senhor, buscando assim viver uma vida digna, uma vida de bom testemunho. É isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos viver verdadeiramente o que Ele faz nas nossas vidas. Possamos dar bom testemunho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, vimos que aí, nesse início, Paulo e Silas e Timóteo, agora trabalhando nas igrejas, graças a Deus, o número dos irmãos cresciam na fé e cresciam também em número na igreja. E se você procurar a estar trabalhando na fé dos irmãos, você vai ver que ele vai sentir o desejo de trabalhar na vida de outros. E quando isso acontece, a igreja cresce. Cresce não só na fé, mas também em número. Muitos vêm para participar também dessa igreja, para participar também dessa fé, que é no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, a quem nós devemos sempre anunciar. Dos versículos 9 em diante, até o 15, de 9 a 15, nós vamos ver que Paulo teve uma visão, não é? Em Troade, nessa última cidade que foi designado aí, mostrado aí no versículo 8, que ele foi por Mísia, descendo a Troade. Então lá em Troade, Paulo teve uma visão, não é? E que nós vamos procurar ver através da palavra e entender. Vamos ser rápido para que nós possamos ganhar tempo com isso. Vou ler e assim fazer uma interpretação rápida dentro daquilo que a gente está lendo na palavra. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15.
Depois foi batizada ela e a sua casa. Nos rogou, dizendo: se havereis julgado o que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nesse texto, meus amados irmãos, nós vemos que Paulo prega a palavra a essas mulheres, né? Ele teve a visão e foi até Filipos, e ele vai orar, né? Sai a cidade, ele e Silas vão orar, e Timóteo também, o que o acompanhava, e eles vão orar, e encontram ali algumas mulheres que se achegavam para ouvir a palavra, e no meio dessas mulheres estava Lídia, não é? Serva, alguém que já servia, alguém que já procurava ajudar, porque tinha esse sentimento de ajudar as pessoas. Ela era vendedora de púrpura, ou seja, de tecidos, não é? Era alguém, mas que chamava atenção pela sua maneira de viver. E ela se aproximou e ouviu a pregação de Paulo. Abriu seu coração para a palavra e ali sentiu o desejo de ser batizada. Foi batizada e também alcançando também os que estavam em sua casa, porque ela trouxe eles para a sua casa para que ali pregasse também o evangelho. É necessário que haja em mim e em você esse desejo. Desejo este de trazer homens, mulheres de Deus para dentro da sua casa, para que possa alcançar os seus, para que possa tua família também ser alcançada pelo evangelho, por Jesus Cristo que liberta, e que haja transformação na vida dessas pessoas também, da nossa família. E é isso que nós desejamos, que Deus possa nos dar a oportunidade de falarmos de Jesus aos nossos familiares, para que eles possam crer também no evangelho, crer nas boas novas de que Jesus Cristo veio, pregou a palavra, que tinha como vínculo perfeito o amor de Deus, e também viveu entre nós, pregou o evangelho, morreu numa cruz para que seu sangue fosse derramado por nós, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista. E agora nós temos essa certeza que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E nós cremos verdadeiramente que através dele, do perdão dos nossos pecados, nós alcançamos, pela misericórdia, a salvação eterna, através da ressurreição de Cristo. Nós precisamos disso, de ter dentro do nosso coração o desejo de alcançar os nossos, assim como fez Lídia, trazendo a Paulo para que a sua família fosse alcançada. Não só a sua família, creio que também que os vizinhos que começavam a aprender a ouvir Paulo falar do evangelho e assim trabalhar na vida das pessoas, de que que Jesus é a solução, de que Jesus traz esperança de salvação, de que Jesus transforma as vidas. A palavra de Deus nos diz que lá em Coríntios, nós vamos ver isso depois, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso devemos andar em novidade de vida. Essa era a pregação de Paulo às igrejas por onde ele passava. Andar agora em novidade de vida, conhecendo a Jesus, crendo na salvação. E por isso eles estavam ali, cheios da palavra, procurando a cada momento ganhar almas para o reino de Deus. Do versículo 16 em diante, nós vamos ver o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Não é? Paulo e Silas são seguidos por essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, onde, em um momento, Paulo, com a revelação do Espírito Santo, ele chamou-a para perto de si e expulsou aquele
espírito imundo que estavam nela, para que ela fizesse adivinhações e trazendo lucro aos seus senhores. E Paulo assim faz e ela é liberta. Não é pelo poder do nome de Jesus, ela é liberta. Isso aconteceu nesta passagem, que essa mulher estava ali seguindo a Paulo, mas para atrapalhar, porque ela fazia adivinhações e queria atrapalhar, porque a palavra de Deus não é de adivinhações. A palavra de Deus que Paulo estava pregando ali era uma palavra viva, mostrando para as pessoas que a salvação era da alma e não do corpo. A salvação é para que nós possamos crer que há vida após a morte em Jesus. Que nós devemos nos aperceber de que nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração, de que Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso passaporte para vivermos após a morte com Deus nos céus. E Paulo ali pregou a essa mulher, e ela foi liberta também pela oração de Paulo. Veja o versículo 18. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça na presença dos magistrados. Esses magistrados eram juízes, não é? Dali do povo. Juízes estes que tinham certo poder de mandar e as coisas iriam acontecer de acordo com o que eles dissessem. Então trouxeram a ele dizendo que Paulo esses homens estão atrapalhando aqui, estão trazendo coisas, inventando coisas para que o povo possa desviar das suas doutrinas. Mas Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho e muitas pessoas estavam crendo. E como atrapalhou o ganha-pão deles, o dinheiro que eles ganhavam através daquela mulher, que agora ela liberta, não mais estava com aquele espírito imundo de adivinhação, e seguia agora a Paulo, né, nas suas pregações. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Porque eles estavam ali, nas cidades que já, do povo que habitava ali, são os gregos, não é? Mas Paulo estava ali levando o evangelho, porque era mistério que isso acontecesse, que ele viesse pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram da linhagem do povo, mas que a eles foi outorgado também a receber a salvação do Senhor Jesus, porque ele morreu não só pelos judeus. O sacrifício de Cristo não foi só para os crentes, podemos assim dizer, mas para todo aquele que nele crê. Aquele que se arrepende de seus pecados e crê na palavra, não é? E foi assim na vida de todos aqueles que eram alcançados por Paulo. Depois que eles foram enviados aos juízes, eles foram presos, Paulo e Silas, e foram jogados no cárcere, na prisão, e ali sendo vigiados sempre. Nós vamos ver isso nos versículos 23 em diante, que nós vamos ler e vamos fazer essas observações de acordo com a leitura. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, ia ter guarda 24 horas ali agora, para que Paulo e Silas e Timóteo, creio também, não saíssem da prisão. Mas veja o que acontece. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, eles eram acorrentados nos pés e das mãos. Perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Este é um acontecimento, meus amados irmãos, que nós devemos nos ater e lembrar. Muitas vezes nós somos lançados nas prisões do dia a dia, onde há perseguição àqueles que pregam a palavra. Há dissensões por você viver um evangelho, por você pregar a Cristo, onde muitos não querem crer nesse Cristo, onde muitos zombam da palavra de Deus, não querendo crer de que a vida após a morte só será feliz aquele que aceitar Cristo, porque estará com Deus, porque será levado ao paraíso e assim aguardar o julgamento final para que Deus possa assim nos receber pela adoção através do sacrifício de Cristo. Mas muitas pessoas que não concordam com isso vão estar querendo atrapalhar a nossa vida como cristão. Mas veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam presos, acorrentados, não é? E muitas vezes nós reclamamos de problemas, de alguma coisa, perseguição no trabalho, perseguição às vezes na família, e nós não nos atemos a fazer uma coisa que Paulo e Silas fizeram. Mesmo preso, eles oravam e cantavam hinos. O louvor que liberta. Creio ali que aquelas orações e aquele louvor chegou até os ouvidos de Deus. E Deus enviou anjos para que ali pudessem libertar tanto a Paulo como a Silas e a todos que estavam na prisão. Porque houve um terremoto, não é? Abalou toda a prisão, foram soltos, todas as portas das prisões foram abertas, foram soltos aqueles grilhões que estavam presos nos pés e nas mãos, e ali eles foram libertos. E muitas vezes sem entender, não é? Ficaram assim atônitos, o que é que está acontecendo? Mas Paulo e Silas depois viram que era o poder de Deus que estava sendo derramado ali na vida deles através da oração e do louvor. Meus amados irmãos, precisamos estar atentos a isso, que nós devemos estar buscando a Deus, louvando a Deus nas horas das tribulações. E é o louvor que liberta. Através desse louvor você vai ver os anjos do Senhor o servindo, os anjos do Senhor trazendo até você conforto, uma palavra de conforto, uma palavra ou uma ação que nós muitas vezes não vamos entender. Como é que isso aconteceu? Muitas vezes isso acontece na hora da enfermidade, onde nós louvamos a Deus e a oração e o poder de Deus é emanado. E assim, aqueles, ou até nós mesmos que somos atribulados através da enfermidade, essa enfermidade passa de uma maneira que nós ficamos atônitos, dizendo assim: louvado seja Deus pela sua maravilhosa ação sobre o seu povo. E assim foi na vida de Paulo e Silas ali na prisão, dando testemunho da palavra. Versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é uma pergunta que muitas pessoas estão indagando, buscando, dizendo o seguinte:
Sérgio, ou você que está assistindo nesse momento, muitas pessoas estão indagando a nós, o que é que eu faço para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas, aquele carcereiro que queria tirar sua vida, por pensar que todos tinham fugido da prisão e ele seria morto, ele já queria tirar da cabo da sua vida de antemão, mas foram alcançados pela voz de Paulo, foi alcançado pela voz de Paulo que dizia, não te faças nenhum mal. E ele pergunta depois, o que faço? O que é necessário para me salvar? Essa é a pergunta feita por muitas pessoas que estão clamando aí por salvação. O que é que eu faço para me salvar? O que acontecerá da minha vida depois da morte? E nós temos essa oportunidade de dizer a essas pessoas o que Paulo e Silas, no versículo 31, e eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E eu estou dizendo para você nesse momento que você que se está assistindo, que está participando da nossa EBD e ainda não tem Jesus no coração, eu te digo, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Assim como Paulo disse, eu quero dizer para você, para que haja paz na tua vida, para que haja, a palavra seja viva através do sacrifício de Cristo na tua vida, da tua aceitação, do arrependimento dos pecados e que você seja abençoado por Deus através da palavra. Então, a palavra que faz grande efeito nesta manhã é eu dizer para você, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 32 em diante diz o seguinte, 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Veja que através de uma pessoa o evangelho entra e é estendido à sua casa, porque ele sente o desejo de não só ser salvo sozinho, mas de que as pessoas da sua casa, a sua família, seus irmãos, primos, quem for da família, possam também ser alcançados pela salvação. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Essa é uma verdade, porque é através da palavra de Deus que muitas pessoas são alcançadas e são transformadas suas vidas, não só as suas, como as da sua casa. Versículo 33, tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, pois tinham sido açoitados antes, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram para que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Esse capítulo 16 traz algo importante
não é, na vida da igreja ali, na vida de Paulo e de Silas, porque são coisas que vieram a acontecer, mas que Deus se fez presente na vida deles, trazendo assim a lição de que é preciso confiar, é preciso estar orando sempre, louvando ao Senhor, esperando nele, pois ele é o socorro de todo aquele que crê. Ele é a salvação, não só daquele, mas de toda a sua casa. Diante disso, a gente vai agora ver os versículos do capítulo 17, onde Paulo, após partir dali, depois que ele esteve na casa de Lídia, após a prisão, eles vão partir em direção a Tessalônica e em Bereia, não é? Paulo ali, ele agora está em Atenas e mostra a palavra de Deus agora ali a homens que vão ser trabalhados, não é? Através do discurso, através da palavra de Deus que Paulo ali vai trazer aqueles irmãos. Vejam que as igrejas, elas eram sempre estabelecidas, na passagem de Paulo por elas, sempre havia algo que eles começavam a questionar de acordo, dúvidas que estavam dentro deles, porque eles criam na palavra, porém não estavam crendo no novo acontecimento, que era a vinda de Jesus, o Messias, que agora, pagando o sacrifício, sendo sacrificado como Cordeiro de Deus, agora ele ressuscitou e dá vida a todos que creem no seu nome, não é? Essa é a mensagem de Paulo. E vamos ver aí agora no versículo, no capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo agora trazia aos atenienses, né, moradores de Tessalônica, e também em Bereia, trazia a palavra de Deus ali àqueles. Estes começaram a crer, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, versículo 4. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos pela inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ou seja, havia uma perseguição por parte daqueles judeus invejosos, de judeus que não quiseram aceitar o sacrifício de Cristo, que não quiseram estar aceitando agora a nova mensagem do evangelho pregada por Paulo e Silas aos irmãos ali, porque a pregar o evangelho ali naquelas igrejas, as notícias estavam sendo espalhadas da ressurreição, da vinda de Jesus como Messias e ressurreição para dar vida eterna. Esta era a pregação de Paulo. Versículo 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido a satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora,
Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, já em Bereia, os irmãos ali, eles estavam aceitando mais a palavra de Deus. Eles procuravam estar interligando as Escrituras ao que Paulo e Silas estavam pregando. E eles creram na maneira como era, que Jesus verdadeiramente tinha sido o Messias enviado. E que a mensagem principal era a pregação para que tivéssemos ressurreição e voltássemos a Deus como pessoas convertidas no nome de Jesus. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, Paulo foi levado até ao mar, para que ali ele pudesse também falar da palavra, falar do amor de Deus. E Paulo agora, ele está para fazer o seu discurso em Atenas, no Areópago, local este que era o tribunal, não é? Areópago era o tribunal de justiça ateniense. Ele funcionava ao ar livre, não é? Era céu aberto. Debatiam ali política e também religião. E Paulo foi ali discursar ali no Areópago, ali em Atenas. Isso a gente vai ver nos versículos de 15 em diante do capítulo 17. Então, em Atenas é uma cidade bastante idólatra, não é? Isso deixou Paulo muito incomodado pelo fato de que a idolatria era muito grande lá em Atenas. Pois Paulo pregava o Deus único, a Jesus, o Messias, que ressuscitou. Nós vamos dar uma lidinha rápida e os irmãos vão assim compreender o porquê de Paulo estar ali falando ousadamente aos atenienses no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, não é? Paulo via que os atenienses estavam muito presos aos ídolos e viviam crendo na idolatria, crendo em alguém, em ídolos que não traziam respostas verdadeiras aos seus corações. Aquilo que o salmista fala que no Salmo 115, onde diz que eles adoram a ídolos que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, ou seja, eram ídolos mudos, sem vida. Enquanto que agora Paulo sentiu-se desejoso de falar aos atenienses do Deus verdadeiro, o Deus único, que se faz presente, que enviou a salvação a Israel através de Jesus, o seu Filho, que veio para morrer na cruz do Calvário, que veio para pregar o Evangelho, trazer o reino de Deus, o reino espiritual. Reino este que é preciso que você possa estar se adentrando nos ensinamentos da palavra para compreender que a vida eterna em Jesus se compreende através da aceitação da sua palavra, da aceitação do seu sacrifício na cruz, não é? E Paulo ali foi comovido a isso. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos
epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Ou seja, eles não conheciam a Jesus. Mas Paulo anunciava agora o Jesus, o Messias, vindo da parte de Deus, anunciado pelos profetas e por João Batista. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? 19, versículo 19. Aliás, 20 agora. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber de que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus desconhecido. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo, com toda a ousadia, pregou aos atenienses, apresentando o Deus único e verdadeiro, mostrando para eles que esse Jesus a quem ele estava pregando era o Filho de Deus, o que havia vindo para salvar a todo aquele que nele crê, a todo aquele que cresce na sua mensagem de salvação, crescem no sacrifício que ele assim se dispôs a estar trazendo em si a mensagem salvadora de Deus, o presente de Deus para cada um de nós. Os versículos de 26, aliás, nós lemos o 24, o versículo 25. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, Paulo foi convincente, mostrando aos atenienses de que a palavra de Deus ela é viva no tocante a como estava escrito pelos profetas, e agora ali com ele mostrando o evangelho que Jesus havia trazido, e eles começaram a crer verdadeiramente no poder de Deus. Nós vimos que no versículo 32 a 34, nós vamos dar uma adiantada aí, mostrando aos irmãos que houve aqueles que se achegaram mais ao Evangelho, não é? E dois que a gente vai comentar um pouco aqui, nesse versículo, de que, antes disso, eu gostaria só de salientar, Paulo deixou a mensagem, não é? Mostrando aqueles filósofos dali de Atenas, de que
eles pudessem crer nesse Deus desconhecido, o qual ele fez toda a menção, né? Aquele que não é servido por homens, não é? Porque os deuses eram servidos, eles traziam oferendas aos deuses para agradar aos deuses, que na realidade Paulo começou a mostrar que é o Deus vivo, ao Deus que eles diziam, o Deus desconhecido, é esse Deus que Paulo pregava, era o Deus que ele queria uma ação de vida, uma ação contínua de culto e adoração, não através de oferendas. E ele mostra nesses versículos 25 e 26 que de um só ele fez toda a geração. Ele aí começa a mostrar, a falar sobre Adão, para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. E sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Paulo, com toda certeza, falava aos atenienses, aqueles que estavam ali indagando sobre que mensagem era essa que ele pregava. E ele, com determinação, trazia a verdade sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia criado tudo e que necessitava que nós, como servos, pudéssemos adorar em espírito e em verdade. Ou seja, pudéssemos crer verdadeiramente que Jesus é o Senhor da vida, que Ele dá ressurreição àqueles que estão mortos, para que assim todos tenham acesso à salvação e possam estar louvando a Deus, porque um dia seremos julgados, todos seremos julgados a estar na presença de Deus. Versículo 32, como agora vamos voltar, e eu tinha dito, 32 e 30 a 34. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia chegaram alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, ou seja, que fazia parte lá do Areópago, Dionísio, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ou seja, Paulo pregou ali, houve alguns que creram na palavra, outros que não quiseram crer, escarneciam, dizendo que aquilo era balela, falácias de Paulo, que não existia esse Deus, só existia aqueles a quem eles adoravam. Mas outros creram na palavra, assim como foi citado aqui seus nomes, Dionísio e Damares. Que Deus possa, irmãos, nos mostrar que pessoas precisam ouvir do Evangelho. Sabemos que vamos falar, sabemos que vamos pregar e muitos não vão crer. Mas é necessário que haja em nós esta convicção de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo. E que eu e você somos os instrumentos, assim como Paulo e Silas foram. E Paulo determinado sempre, não é? Mostrando
àqueles superiores, aquelas pessoas que se achavam dono da verdade, mostrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quem crer nela é liberto, porque João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo estava pregando a verdade àqueles irmãos, e muitos eram libertos pelo poder do Evangelho. Não é? Meus amados irmãos, as viagens de Paulo e Silas e Timóteo nos levam a ver que estes acontecimentos são verdadeiramente lições do tempo presente das nossas vidas, não é? Essas viagens de Paulo são acontecimentos que mostraram que é também acontecimento da nossa vida presente, não é? Nossas vidas e nossas igrejas. Precisamos estar preparados para as adversidades e ações de pessoas que não creem e que querem interferir na pregação do Evangelho. Muitos vão querer zombar, muitos vão escarnecer, mas é necessário que eu e você tenhamos a certeza e procuremos falar do amor de Deus. Na mensagem de salvação que precisamos falar em todo tempo com ousadia, mostrando que Deus é um Deus presente e que age com todo o seu poder. Não é? Vimos isso na prisão onde Paulo e Silas estavam. Oraram, louvaram e Deus se fez presente com o seu poder ali, trabalhando nas suas vidas, mostrando a todos, principalmente ao carcereiro, de que Deus é vivo, é presente e Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós vamos fazer nesse momento, irmãos, o agradecimento. Na próxima semana nós estaremos trazendo a resposta da enquete, né? Aqueles que responderam, e vamos mostrar, falar agora de alguns irmãos e pessoas que se fizeram presentes na EBD no dia de hoje. Que Deus possa estar abençoando cada um que interagiu, cada um que respondeu à enquete, e que Deus possa estar abençoando sempre a vida dos irmãos na nossa EBD. É necessário que haja esse desprendimento em querer aprender mais da palavra do Senhor. E as pessoas que participaram no dia de hoje foi Leandro Lima, lá de Passira, Lúcia Maria, nós desejamos parabéns à irmã Lucinha, não é? Que Deus possa estar sempre abençoando a sua serva. O pastor Scott e Margaret Jones, não é? Graças a Deus também ficaram sintonizados lá nos Estados Unidos. Seminarista Albérico e sua família. A pastora Rochila Salles, lá de Caetés. Marinês Costa, nossa amiga aqui, professora aqui da escola em Camaragibe. Flávio Xavier, Jaqueline Santana, Maviael Santana, Cessa Gomes, mãe de Micaele, Cessa Farias, guarda municipal em Camaragibe, Marta Santana, Rebeca Nayara, Matheus Barbosa, Elton Barros, o nosso amigo Elton, irmão de Jedson e Silvano, Heraldo Ferreira, nosso irmão Heraldo, Anelito Cosmo de Feitosa, da igreja do Feitosa, que Deus abençoe, Aninha Souza, Maria Souza, a visitante, Daniel Ramos, Edinaldo Silva, Gleice Yasmin, visitante, neta da irmã Marinete, Vera Lúcia Beltrão, também visitante. Que Deus, e vários outros que estiveram participando e a gente não pôde obter aqui o nome, mas que Deus possa estar abençoando cada servo, cada irmão, e que haja em nós esse desprendimento em ouvir a palavra de Deus e aprender e ter convicção de que Deus age em nossas vidas, que Ele atua quando nós deixamos que Ele nos use como instrumento dEle. E possamos crer que os milagres que aconteceram no passado, na vida de Paulo e Silas, eles podem acontecer nas nossas vidas, desde que nós nos dispusemos a ser instrumentos de Deus e possamos ter a convicção, a ousadia de falar do Evangelho, pois Cristo é a verdade que liberta. Só em Jesus há salvação, só no nome de Jesus.
há perdão dos pecados, porque o seu sangue foi derramado para nos libertar, para nos purificar de todo o pecado e toda a injustiça. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos seus servos, sempre à disposição para servir e para aprender sobre a sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos conceda um bom domingo e nos conceda uma semana na sua presença e crendo na sua palavra e sendo instrumento em suas mãos. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, onde estaremos estudando mais uma vez a Igreja do Senhor.